Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui no nosso canal a gente vai continuar falando sobre sistemas lineares, só que hoje a gente vai fazer a análise da existência de soluções. Ou seja, a gente vai ver quando que um sistema linear tem solução única, nenhuma ou infinitas soluções. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal e já deixa seu curtir, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Tá bom, agora vamos analisar as soluções dos nossos sistemas. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que um sistema linear, ele pode ter ou uma solução, ou nenhuma solução, ou infinitas soluções? Ou seja, para o x a gente pode achar um valor de x, nenhum valor de x, ou infinitos valores de x. Mas como que a gente sabe quando o sistema não vai ter nenhuma, uma ou infinitas soluções? A primeira regrinha que eu quero falar para vocês é quando a gente tem um sistema homogêneo. O que é um sistema homogêneo? É quando tudo que está aqui do lado direito, ou seja, nossos termos independentes, que não multiplicam nenhuma variável, todos valem zero. Então, a gente chama isso de sistema homogêneo. Quando a gente tem um sistema desse tipo, a gente tem ou solução única ou infinitas soluções. Por que ou única ou infinitas? Porque quando a gente tem um sistema homogêneo, a gente sempre vai ter pelo menos a nossa solução trivial, que é quando x igual a y igual a z igual a zero. Ou seja, quando todas as nossas variáveis, nossas incógnitas, valem zero. Então, concorda comigo que se eu substituir zero em x, y e z nas três equações, sempre vai ser uma equação válida? Aqui, 0 menos 0 realmente é 0. 0 mais 0 mais 0 realmente é 0. Então, sempre vai ter essa solução trivial para sistemas homogêneos. Se a gente tiver alguma solução fora essa, significa que a gente tem soluções infinitas. A gente não pode ter duas ou três soluções. Ou a gente tem só uma, ou a gente tem infinitas. Nunca vai acontecer de a gente não ter nenhuma solução aqui, tá, gente? Porque pelo menos a trivial a gente vai ter. E para sistemas não homogêneos, como que a gente vai saber se ele tem uma solução, nenhuma ou infinitas? A gente pode calcular o determinante da matriz dos coeficientes, que no caso é a matriz sem aquela parte dos resultados, sem a parte direita da igualdade. Se a gente calcular o determinante dessa matriz e ele for diferente de zero, quer dizer que nosso sistema só tem uma solução, que é o que a gente chama de sistema possível determinado. Se a gente calcular o determinante dessa matriz e ela for igual a zero, significa que o nosso sistema ou ele não tem solução, que é o sistema impossível, ou ele tem infinitas soluções, que é o sistema possível e indeterminado, que a gente não pode determinar uma solução única. Então, vamos fazer um exemplo. O sistema que está representado por essa matriz aqui, nessa forma matricial, com a matriz aumentada, como que a gente sabe se esse sistema tem solução única, nenhuma solução ou infinitas soluções? A gente vai pegar a matriz dos coeficientes desse sistema, que no caso é tudo que não está nessa parte aumentada aqui, na parte dos resultados, né? Então, como que fica essa parte, essa matriz dos coeficientes? 1, 2, 2, 4, 0, 1 e 2, 3, 0, certo? Aí a gente vai calcular o determinante dessa matriz e ver se ele é diferente de zero ou igual a zero. Vamos usar o método de Sarros aqui. A gente repete as duas primeiras colunas, 4, 0, 2, 3. E aí a gente primeiro calcula a multiplicação aqui e depois aqui, certo? Então, como que vai ficar esse determinante? 1 vezes 0 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 vezes 2 é 4. E 2 vezes 4 vezes 3 é 8 vezes 3, que dá 24. Agora, vamos aqui para o lado esquerdo. 2 vezes 0 vezes 2 é 0. 1 vezes 1 vezes 3 é 3. Mas como a gente está indo para o lado esquerdo agora, vai ficar menos 3, porque para cá fica tudo negativo. E 2 vezes 4 vezes 0 é 0 também, então a gente nem coloca. Isso aqui vai dar quanto? 4 mais 24 é 28, e 28 menos 3 é 25. Então, nosso determinante aqui desse sistema deu 25, e 25 é diferente de zero, certo? Como o nosso determinante é diferente de zero, o nosso sistema é um sistema possível determinado. Ou seja, o sistema representado por essa matriz aqui, ele vai ter solução única. Então, o sistema x mais 2y mais 2z igual a 0, 4x mais z igual a 2,
2x mais 3y igual a 2, ele vai ter uma solução única. Por quê? Porque a gente viu aqui em cima que quando o determinante é diferente de zero, a gente tem só uma solução. Agora vamos ver esse caso aqui. O sistema linear representado por essa matriz, como que ele vai ficar? Como que a gente sabe se ele tem solução única, nenhuma ou infinitas soluções? No caso, a gente vai pegar a matriz dos coeficientes dele, 2, 1, 6 e 3, e vamos calcular o determinante dela. O determinante dela vai ser 2 vezes 3 menos 1 vezes 6. Então, 6 menos 6, que é igual a zero. Gente, nosso determinante aqui deu zero. Então, ou nossa matriz tem infinitas soluções, ou ela não tem nenhuma. Como que a gente faz para saber isso? A gente vai calcular nosso determinante secundário, para aí a gente ter certeza se ela tem infinitas ou nenhuma solução. Como que funciona essa coisa de determinante secundário? A gente vai pegar a nossa coluna dos resultados, que no caso é o 0 e o 2, e a gente vai substituir ou na coluna do x ou na coluna do y. Vamos substituir na coluna do x, tá bom? Então, ao invés de 2, 6, aqui vai ficar 0, 2. E a coluna do y continua igual, que é 1 e 3. Aí, a gente vai calcular o determinante dessa matriz secundária aqui, que no caso vai ficar 0 vezes 3, que é 0, menos 1 vezes 2, que é 2. Então, nosso determinante deu menos 2, que é diferente de 0. Agora, a regra é o seguinte. Se o primeiro determinante, que eu vou representar por D', for igual a 0, e o segundo determinante for diferente de 0, o nosso sistema é impossível. Agora, se o primeiro determinante for igual a 0, e o segundo determinante, que é o determinante secundário, também for igual a 0, a gente tem um sistema possível indeterminado. Então, no caso, o primeiro determinante deu 0 e o segundo deu diferente de 0. Então, nosso sistema é impossível. Ou seja, é impossível resolver esse sistema aqui de equações, que 2x mais y igual a 0 e 6x mais 3y igual a 2. Então, gente, o determinante secundário ele serve quando o primeiro determinante dá 0 e a gente quer saber se o sistema tem infinitas ou nenhuma solução. Outra forma bem conveniente da gente ver se um sistema tem infinitas soluções, nenhuma ou uma solução apenas, é escalonando esse sistema. Mas como que isso vai ajudar a gente? Vamos ver. Esse sistema aqui, vamos escalonar ele. Primeiro, a gente acha o pivô da primeira linha, que é o 5, e vamos zerar tudo que está embaixo dele. Então, a segunda linha recebe a segunda linha menos a primeira linha dividida por 5. E a terceira linha, mesma coisa, vai receber a terceira linha menos a primeira dividida por 5. Aí, como que vai ficar a nossa matriz equivalente, então? Bom, a segunda linha vai ficar 1 menos 5 dividido por 5, que é 1 menos 1, dá 0. 2 menos 15 dividido por 5 é 2 menos 3, dá menos 1. E 0 menos 20 dividido por 5 é 0 menos 4, que dá menos 4. E aqui, 6 menos 25 dividido por 5 é 6 menos 5, que dá 1. E a terceira linha? Vai ficar 1 menos 5 dividido por 5, 1 menos 1, igual a 0. 3 menos 15 dividido por 5, que é 3 menos 3, dá 0. 4 menos 20 dividido por 5, 4 menos 4, dá 0. E 5 menos 25 dividido por 5 é 5 menos 5, que dá 0. Gente, é o seguinte, a nossa terceira linha aqui, ela zerou, ou seja, a gente só ficou com 2 equações e 3 incógnitas. A gente ficou com um sistema assim, ó. A gente ficou com esse sistema, 2 equações e 3 incógnitas. O que quer dizer quando uma das nossas linhas fica zerada no nosso escalonamento? Bom, a gente viu no vídeo anterior sobre escalonamento que quando isso acontece é porque as linhas são LD, né? Os vetores que formam as linhas são LD. E de fato, né, a primeira linha ela é 5 vezes a terceira, então são vetores LD. Mas o que isso representa no nosso sistema linear exatamente? Quando uma das linhas é zerada, fica literalmente tudo zero, desde aqui até aqui na parte aumentada, é porque o nosso sistema tem infinitas soluções. Então, se uma linha fica zerada, o nosso sistema é um sistema possível indeterminado. Então, é só a gente escalonar a matriz do nosso sistema para a gente saber se ele vai ter infinitas soluções. Se uma das linhas zerar, toda a nossa linha, é porque ele tem infinitas soluções.
Mas e para ter solução única? Quando nenhuma linha do nosso escalonamento zera, é porque o nosso sistema tem solução única. Então, quando o sistema tem solução única, sua forma escalonada tem o mesmo número de equações e de incógnitas, ou seja, nenhuma linha vai zerar. Então, esse sistema aqui, 2, 1, 4, 2, 4, 3, 0, menos 3a, como é a matriz aumentada desse sistema? Fica a matriz dos coeficientes e aqui é a nossa parte aumentada, que é a parte dos resultados, né? Aí vamos supor que eu te pergunto, quais valores de A e de B fazem esse sistema ter solução única? Então, o que a gente vai fazer aqui nesse caso é escalonar essa matriz e ver para quais valores de A e quais valores de B, nenhuma das linhas vai zerar. Então, vamos começar escalonando. O nosso pivô aqui na primeira linha é o 2, né? Vamos zerar tudo que tem embaixo do 2. Como na linha 3 já está zerada, a gente vai precisar zerar a linha 2. Então, a linha 2 recebe a linha 2 menos a linha 1. E aí, nossa matriz vai ficar assim. 2 menos 2, 0. 4 menos 1, 3. 3 menos 4, menos 1. E 3 menos 2, 1. E a terceira linha continua igual. 3, A e B. Agora, vamos achar o pivô da segunda linha, que é o 3. Vamos zerar esse menos 3 aqui que está embaixo do 3. Como que a gente faz isso? A linha 3 vai receber a linha 3 mais a linha 2, que fica menos 3 mais 3. Aí a nossa matriz equivalente vai ficar 0 mais 0, 0. Menos 3 mais 3, 0. A mais menos 1 fica A menos 1. E B mais 1, B mais 1. Agora a gente quer saber os valores de A e de B que fazem com que essa linha não fique toda zerada. Ou seja, qual o número que eu vou colocar aqui em A para que A menos 1 seja diferente de 0? Então, vamos fazer a continha. A menos 1 diferente de 0. Aí passa o menos 1 para o outro lado e fica A diferente de 1. Então, para qualquer número A diferente de 1, que a gente colocar aqui, a linha não vai zerar. E o B? Qual é o valor que a gente tem que colocar aqui? Gente, tendo esse coeficiente já não zerado, B pode ser qualquer outro valor, porque se a gente tiver, por exemplo, A igual a 2, aí fica 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, então fica 1z igual B mais 1. B pode ser qualquer valor que o z vai ter equação. O que importa, no caso, para ter solução única, é o coeficiente não zerado, certo? Para terminar nossa aula de hoje, gente, vamos resolver alguns exercícios aqui. O primeiro exercício pede para a gente resolver esse sistema aqui, que tem 2 equações e 4 incógnitas. Qual o primeiro passo que a gente pode fazer para resolver esse sistema? Bom, vocês concordam comigo que dá para a gente somar essas 2 equações? Porque se a gente somar as duas, a gente vai sumir com alguma das incógnitas, não é? Então, vamos lá. Se a gente somar a primeira com a segunda, vai ficar x menos x dá 0, y mais y dá 2y, menos z mais z dá 0 e w mais w dá 2w. Aí aqui desse lado, 5 mais 1 igual a 6. Então, a gente tem 2y mais 2w igual a 6. Se a gente dividir tudo por 2, isso aqui é y mais w igual a 3. Beleza, então, se a gente isolar o y ou isolar o w, no caso vamos isolar o y, a gente tem que y igual 3 menos w. A gente achou uma relação entre y e w. Agora, vamos substituir isso aqui na primeira equação? Aí vai ficar x mais y, só que a gente sabe que y é 3 menos w, então x mais 3 menos w, menos z mais w, igual a 5. Aí esse w cancela com esse aqui, porque um está positivo e o outro está negativo. Aí vai ficar x menos z igual a 5 menos 3, que é 2. Então, x é igual a 2 mais z. A gente achou agora uma relação entre x e z. Então, a gente tem uma relação entre y e w e outra relação entre x e z. E a gente quer saber o nosso conjunto solução, que é dado por x, y, z, w. Certo? São as nossas soluções aqui do sistema. Vocês concordam comigo que a gente pode escrever isso aqui dessa maneira? O x, ele é 2 mais z. O y, ele é 3 menos w. O z, ele é o próprio z, porque ele está sendo o parâmetro do x.
e o w é o próprio w porque ele está sendo parâmetro do y. Então, a gente tem dois termos com z e dois termos com w. Vamos separar isso aqui? A gente vai fazer um vetor só com os números independentes, os termos independentes que são 2, 3, 0 e 0. Por que 2, 3, 0 e 0? Aqui a gente tem o termo independente 2. Aqui a gente tem o termo independente 3. E aqui a gente não tem termos independentes. Aí, vamos continuar então. Agora, vamos separar em outro vetor que tenha os termos de z. Então, a gente tem um z aqui, 0 aqui, outro z aqui e 0 aqui de novo. Por quê? Ó, aqui tem um z, aqui não tem z. Aqui tem outro z e aqui não tem z. Então, vai ficar z, 0, z, 0. E os w's, como que fica? Os w's vão ficar assim. Aqui não tem w, aqui tem menos w, aqui não tem e aqui tem 1. Então, vai ficar 0, menos w, 0, w, certo? Agora, para finalizar, a gente vai colocar o z em evidência aqui e o w em evidência aqui. Então, a solução do nosso sistema é 2, 3, 0, 0, mais z vezes 1, 0, 1, 0, mais w vezes 0 menos 1, 0, 1. Então, essa é a solução do nosso sistema. Ela também é diferente, não é? É porque esse sistema tem soluções infinitas. Então, para todo valor de z e de w, vai existir um valor de x e de y correspondente. Então, se z for 1 e w for 2, vai ter um valor aqui correspondente a essa soma. Para qualquer valor de z e de w, vai ter alguma solução. Ou seja, tem infinitas soluções, porque tem infinitos valores de z e de w. Então, vamos para o próximo exercício agora. Agora, a gente tem esse sistema aqui, em formato matricial, e a gente quer saber os valores de A e de B para que esse sistema tenha solução única, soluções infinitas ou nenhuma solução. A primeira coisa que a gente vai fazer é escalonar esse sistema, certo? Como que a gente vai escalonar? Vamos achar o pivô da primeira linha, que é o 1, e vamos zerar tudo que tem embaixo dele. Então, vai ficar linha 2 recebe a linha 2 menos 3 vezes a linha 1, para ficar 3 menos 3. E a linha 3 recebe linha 3 menos linha 1. Aí a nossa matriz equivalente vai ser 3 menos 3, 0. A menos 3 vezes 5 fica A menos 15. 12 menos 3 vezes 4 é 12 menos 12, que dá 0. E B menos 3 vezes 2 é B menos 6. Aí a terceira linha vai ficar 1 menos 1, 0. 5 menos 5, 0. 2 menos 4, menos 2. 4 menos 2, 2. Tá bom, nosso sistema aqui já está escalonado, né? A gente já tem uma matriz triangular superior. Agora a gente quer saber para quais valores de A e de B, primeiramente, o nosso sistema vai ter solução única. O que quer dizer quando o nosso sistema tem solução única? Essa segunda linha aqui não pode zerar. Então, a terceira a gente já sabe que não está zerada, a primeira também não. Então, agora a nossa questão aqui é a segunda linha. Ela não pode zerar, que aí a gente vai ter uma solução única. Para a segunda linha não zerar, o A menos 15 tem que ser diferente de 0. Então, A diferente de 15. E aí a nossa linha não vai zerar. E o B, como que funciona no caso? Bom, a gente viu ali em cima que para qualquer valor de B pertencente aos reais, como o A não está zerado, como o segundo coeficiente aqui não zerou, o B pode ser qualquer valor que vai ter solução única, certo? Então, para esse sistema ter solução única, o A tem que ser diferente de 15 e o B pode ser qualquer valor pertencente aos reais. Agora, vamos para a segunda parte. Quando que esse sistema vai ter soluções infinitas? Para ele ter soluções infinitas, a nossa linha inteirinha tem que zerar, tanto o A menos 15 quanto o B menos 6. Então, para ele ter infinitas soluções, o A menos 15 é igual a 0, então o A é igual a 15. Mas além do A ser igual a 15, o B menos 6 também tem que ser igual a 0. Então, o B tem que ser igual a 6. Então, se A for 15 e B for 6, esse sistema vai ter infinitas soluções, porque aqui vai ser 0 e aqui também vai ser 0. E agora, para esse sistema não ter nenhuma solução, como que é?
Para ele não ter nenhuma solução, ou seja, para ele ser um sistema impossível, essa parte dos coeficientes tem que estar zerada e essa parte das soluções tem que ser diferente de zero. Porque você concorda que, por exemplo, 0x mais 0y mais 0z igual a 4, por exemplo, é uma coisa impossível, não tem como 0 mais 0 mais 0 ser igual a 4? Então, se torna um sistema impossível. Então, se o a menos 15 for 0 e o b menos 6 for diferente de 0, a gente vai ter um sistema impossível, porque nenhuma equação vai cumprir com aquilo que a gente quer. Então, a menos 15 igual a 0. Então, a igual a 15. E b menos 6 diferente de 0. Então, b diferente de 6. Fechou? Então, gente, essas são as condições para o nosso sistema. Ter uma solução apenas, ter infinitas ou não ter nenhuma. Primeiro a gente escalou no sistema e depois analisa as linhas dele. Quando que vai zerar, quando que não vai, quando o resultado zera, quando que não zera, enfim. Então, no caso, para a solução única, a gente analisa só o coeficiente. Para soluções infinitas, a gente analisa o coeficiente e o resultado. Os dois têm que ser iguais a zero. E para a solução impossível, nenhuma solução, um tem que ser igual a zero, que é o coeficiente, e o outro tem que ser diferente de zero, que é o resultado. Beleza? Bom, gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí embaixo, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!